Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como esta. Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornaram inúteis depois de ser usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigir a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham seus interesses nas coisas do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unida com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Deixa a sua Bíblia aberta aí, depois a gente vai voltar em alguns versículos aí. Irmãos, recapitulando o que a Carlinha falou. No capítulo passado, né, continuação desse daqui, e que foi bem interessante. O que estava acontecendo aqui nos Colossenses é que estavam surgindo, juntamente com o cristianismo, ideias de como se viver a fé cristã. Ideias que nós chamamos aqui de heresias. Beleza? Heresias, falsas doutrinas, doutrinas de demônios. É o que Paulo muitas vezes vai usar para se referir a todo o ensino da verdade que não leva à verdade. Como que isso é possível? É mais ou menos assim. É quando você pega um copo cheio de água e você tem aqui 98% de água potável, mas você tem aqui 2% de água de esgoto. Oi? Tá fazendo a conta? Está pensando? E aí você fala para a pessoa, toma, é boa. Você tem coragem de fazer isso com alguém? De pegar, por exemplo, uma água assim do esgoto, né? Já lavaram o esgoto assim lá na sua casa, lá, já viu quando eles estão mexendo lá na caixa de esgoto? Imagina só, a pessoa pega ali, ó, 2% dali, um pouquinho daquele trem mistura em um copo de água. Você tem coragem de dar isso para uma pessoa? Tem coragem de dar isso para uma criança? Falar, toma, é bom, vai fazer bem para você? Bom, a falsa doutrina, a falsa doutrina, ela normalmente se apresenta assim. A falsa doutrina, ela nunca se apresenta assim ela sempre vai se apresentar com uma verdade e uma mistura de mentira. É sempre algo que parece ser bom, mas sempre está misturado com alguma coisa que faz mal. O falso evangelho, principalmente nos dias de hoje, ele vai se apresentar com o quê? Com palavras de verdade, vai usar versículos bíblicos e levar você a caminho nenhum. Eu estava vendo as meninas lendo alguma coisa assim lá no sarau, um bilhetinho, né? Quem estava lendo? Alguém estava lendo, né? E aí alguém estava fazendo um exercício assim, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo. Não foi no sarau, gente, que a gente fez isso? Foi. Então, aí eu pensei nisso, né? Agora eu acabei de pensar nisso. Mas é exatamente assim, quando você vai ver, por exemplo, a falsa doutrina, ou essas coisas que levam o corpo de Cristo, as pessoas ao engano, elas sempre estão misturadas. É sempre um versículo bíblico, uma passagem bíblica para justificar uma coisa que não é bíblica. Como isso é possível? Gente, isso é totalmente possível. É só você ligar a televisão, já falei isso já. É só você ligar o rádio, coloca lá no programa lá evangélico. E o que vai ter? Vai ter uma palavra evangélica, uma leitura de um texto bíblico, mas um ensinamento de algo que não traz vida, que não revela o que? Cristo crucificado.
E o Paulo está tratando isso aqui. Ele está tratando porque ele sabe que isso é um problema. E ele trata isso com seriedade. E aí a Carlinha falou isso no culto passado, e aí eu vou falar de novo. Nós precisamos apresentar oposição severa contra falsas doutrinas, contra heresias. Quando a gente não pode mais ter o discurso, deixa a pessoa falar, ela vive a fé dela lá, não está fazendo mal. Gente, não podemos deixar que as pessoas, elas falem mentira, heresias e tentem colocar isso para nós e a gente fica de qualquer maneira. Nós precisamos deixar para as pessoas bem claro que nós não concordamos com determinados tipos de práticas de ensino que são ensinados nas nossas igrejas nos dias de hoje. Isso precisa ficar evidente, precisa ficar bem claro. E eu sei que precisa coragem. Eu sei que precisa você ter muita coragem para você falar que a pessoa não crê nisso. Se você crê assim na sua vida, você está enganado. Você está crendo em outra coisa que não é o Evangelho. Mas se você quer viver isso, aí eu já não posso fazer nada. Mas eu não vou viver isso, porque eu sou cristão. E a palavra de Deus me ensina outra coisa. Eu sei que é preciso ter coragem. Eu sei que é preciso ter coragem. Ou seja, isso vai nos levar a certos tipos de confrontos desconfortáveis. Mas nós precisamos manter a nossa postura. Nós precisamos manter a nossa seriedade com a palavra. Uma pessoa, gente, que crê nesse livro aqui de uma maneira errada, essa pessoa pode fazer estragos na sua própria vida e na vida dos outros incalculáveis. Por isso que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai usar em outros trechos das Escrituras que a palavra, ele vai falar assim, como é que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Exatamente isso. Se você lê qualquer outro livro, sem o Espírito de Deus, ele não tem poder para matar, para causar danos. Mas se você lê a palavra sem o Espírito de Deus, sem a compreensão correta do ensinamento, isso aqui mata. Esse livro aqui, tem poder para provocar guerras que Deus nunca pediu, para fazer você entrar em caminhos que Deus nunca pediu. É só você pegar isso daqui com o entendimento errado. É você interpretar isso aqui à luz das suas próprias sensações e experiências pessoais. Você vai começar então a praticar um tipo de vida que só leva à morte. É por isso que Paulo vai falar que a letra mata. Realmente, sem o Espírito ela mata. Mas com o Espírito Santo nos guiando na verdade, no bom entendimento, ela nos leva à vida. É por isso que Paulo ele ataca severamente as pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas na igreja de Colosso. E aí eu quero falar isso para você também. Por quê? Porque isso tudo aqui que nós estamos ensinando há 2 anos aqui na missão, desde o início, desde quando a gente bate muito firme, né, nessa tecla da gente ter uma doutrina boa, uma doutrina firme nas Escrituras. Por quê? Porque se a nossa base está fundamentada numa doutrina ou nas Escrituras, quando o crescimento ou quando as coisas vierem, né, quando as coisas começarem a ter aquela repercussão, nós não vamos ser abalados. As estruturas estão boas. Você está entendendo? As estruturas estão boas, e se as estruturas estão boas, a gente pode construir aquilo que Deus pediu para a gente construir. É por isso que o discipulado, esse trabalho que a gente faz exaustivo, de escola de doutrina, de pequeno grupo, de leitura da palavra, você leu isso, você leu o texto tal, essa enfatização no seu crescimento nas Escrituras, ele é fundamental para a saúde da igreja. Porque se você é um cristão forte, se você é um cristão maduro, a igreja é madura. Porque se não adianta só a Carlinha saber da Bíblia, a Bárbara também precisa saber, a Débora também precisa saber. Porque só ela souber, e o resto? Porque como diz as Escrituras, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Ou seja, nós estamos interligados.
Você não está entendendo isso. Eu oro muito por isso. Por que eu oro? Eu oro, por exemplo, né? Oro pela vida da Karina, oro para todo mundo, o pessoal do emprego. Né? Eu dou exemplo que eu usei isso aqui. Porque se essa pessoa, da Samara tem orado pela sua vida, Samara? Samara, gente, ó, formou em enfermagem. Eu tô orando mesmo, só. Você vai conseguir um serviço bom demais da conta, né? Porque é o seguinte, se a Samara arranja o serviço lá para glorificar a Deus, tá bom? Não é para pagar as contas dela, não. Isso aí é resultado. Mas para glorificar a Deus, ela se comprometer naquilo que Deus tem chamado a ela, a família dela é afetada positivamente, os amigos deles são afetados positivamente e a igreja deles são afetados positivamente. Por quê? Porque nós estamos ligados uns aos outros. E se alguém aqui está entendendo, por exemplo, o evangelho da maneira errada, cara, isso não afeta somente uma pessoa, afeta a mim também. Eu também sou afetado por isso. Ou seja, por isso que nós precisamos ter esse desejo, essa fome por viver a verdade, por viver o evangelho e não negociar. Eu desejo isso para a sua vida. Na semana passada a gente aprendeu tanta coisa bacana, mas aí parece que Paulo ele começa novamente a falar de algumas coisas. E ele vai falar isso aqui, ó. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais regras como estas. Não toque nessas coisas, não prove naquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Ou seja, a gente tem uma tendência a viver a fé cristã. Eu não sei de onde que a gente tem isso, mas a gente nunca quer, Cristo é tudo para nós, mas a gente ainda tenta arranjar uma maneira de ajudar Cristo a fazer aquilo que só Ele pode fazer. Por exemplo, a nos perdoar, a nos santificar, a nos justificar, a nos transportar para o reino do seu Filho amado. Então a gente começa a inventar maneiras de se lidar com Deus e lidar com a vida. Por exemplo, no nosso tempo, e é uma coisa que Paulo criticou aqui nos versículos passados, e eu vou enfatizar de novo, nós temos, por exemplo, um exemplo é a questão, por exemplo, da teoria da guerra espiritual. Como que chama? Batalha espiritual. Esse tipo de pensamento, essa teoria de batalha espiritual, que chegou aqui nos anos 60, né, nos anos 70, e veio ganhando força, e agora, né, sempre eles vão inovando uma coisinha ou outra. O que essas coisas vão ressaltando? Elas vão ressaltando que independente se Cristo te salvou ou não, se Cristo te deu nova vida, os espíritos maus, eles ainda têm influência sobre a sua vida. Eles ainda podem travar, por exemplo, não deixar você desenvolver a sua carreira profissional. Eles ainda podem estar segurando você ali no pecado. Eles ainda podem estar travando alguma área da sua vida. E aí o que você tem que fazer para vencer esses espíritos maus? Você então tem que jejuar. Se você não tiver que jejuar, você precisa fazer uma campanha de libertação. 7 sextas-feiras. Ou melhor, você precisa então colocar um pano de saco. Você precisa então andar descalços, rapar a sua cabeça, cortar a sua barba, para que então você possa se humilhar diante de Deus e assim ser revestido através do seu sacrifício de poder, para que então Deus, ou não sei, ou esse sacrifício seu, possam então vencer nas regiões celestes ou nas regiões demoníacas do céu, os demônios. Não é uma coisa, não é isso que eles te ensinaram? É isso que eles me ensinaram também. Você já foi como eu? 7 dias andando descalço, uma nojeira no pé, né? Não é, gente, não é uma coisa assim. Você anda no asfalto, na terra, no passeio, né? Aquela coisa toda. Não é chegar em casa e lavar o pé, porque o pé vai criando uma crosta. Ou seja, eu estava tentando fazer isso para que, de alguma maneira, eu vencer áreas espirituais da minha vida para que eu pudesse ser bem sucedido.
Porque me ensinaram assim. Porque me ensinaram assim. Eu estava bonitinho lá, gel no cabelo, roupa novinha, mas o pé estava descalço. Era uma coisa assim que não fazia sentido, né? Mas é assim que eles me ensinaram a lutar contra os espíritos. E aí, nessa história, pense bem nisso. Nessa história toda, nós começamos então a tirar o foco daquilo que Cristo fez por nós e começamos a colocar o foco em quem? Nos espíritos. A gente não sabe mais falar sobre Jesus, mas a gente sabe falar, por exemplo, dos espíritos controladores do ar. Que espírito que age na favela? Que espírito que age fazendo a mulher trair o marido e o marido da mulher? Que espírito? Qual é o demônio? Pombagira. Por que é a pombagira? Porque alguém disse pra gente que existe um demônio chamado pombagira. Mas eu queria que você aqui pegasse isso aqui e me falasse assim, ó. Aqui o pombagira aqui, ó, Tiago. Ó, você tá falando conversando fiado. Eu queria. Por que demônio só tem nome, por exemplo, africano? Que é alguma coisa que a gente falou. Por que demônio só tem nome africano? Não tem nenhum demônio com nome escocês. O nome irlandês. Né? Hã? E um demônio com o nome de Thor. Um demônio chamado Schweinsteiger. Por quê? Por que a gente só tem demônio com nome africano? Preto Velho, Zé Pilintra. Por quê? Como é que é? Exu no Cedação. Por quê? Porque, olha só, que coincidência, né? Porque justamente os demônios que são entidades, né, são divindades nas religiões de cultura afro, foram as que foram o quê? A gente pegou emprestado eles pra gente poder o quê? Colocar uma cerejinha no bolo do evangelho, porque esse evangelho que é chato demais, né? A cultura aqui protestante ela é muito rasa, né? A Bíblia não fala sobre isso, então deixa eu pegar emprestado aqui da cultura aqui do candomblé para dar uma encorpada aqui para ficar mais emocionante. Vai ficar mais emocionante, que aí eu, né? Mas não faz sentido, porque é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Eles estão pegando o quê? Elementos da cultura grega. Eles estão pegando elementos da cultura grega e estão colocando dentro do evangelho. Para que a gente tire o foco, por exemplo, daquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram, para que a gente possa então complementar com uma cultura grega. Não é isso que a gente faz? A gente não vai pegando as coisas e vai tentando somar aqui ao evangelho. E aí o que acontece? O cara chega aqui para mim, você chega para mim, eu cheguei também para mim, para o Senhor. E eu cheguei aqui, e em vez da gente estar falando daquilo que importa, a gente tem que ficar tirando os carrapichos. A gente tem que ficar desconstruindo, que é exatamente isso que está acontecendo aqui agora. A gente tem que ficar desconstruindo o pensamento da pessoa para ela poder aprender o evangelho. Por quê? Porque ela pensou todavia que isso era o evangelho. Mas a gente tem que falar com ela, não, cara, isso é outra coisa, desaprende isso. Larga essas tranqueiras embora e foca em Cristo, na vida cristã. Foca naquilo no fruto do Espírito. Foca na prática cristã, mas a gente fala que a pessoa, ó, não é bem assim. Aí a gente tem que desconstruir devagar, porque senão a pessoa toma um susto. Aí as pessoas começam a conversar perto da gente, eu falo, não, é tanta coisa ruim, dá até por onde que eu começo, né? Mas assim, o que é isso? A nossa cultura evangélica atual, ela tá capengada. Por quê? Porque a gente tem 1000 religiões misturadas no evangélicos, né, nos evangélicos de hoje. Você concorda comigo? Por que a gente está, por exemplo, lutando com o demônio, né? É o que ele está falando aqui, ó. Vocês nasceram de novo, olha só. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Ou seja, gente, se existe espírito que domina o universo, isso não é mais com vocês. Porque vocês estão livres. Vocês nasceram de novo, vocês morreram com Cristo e nasceram com eles. Esses espíritos, eles não têm mais poder sobre vocês. Ou seja, é uma perca de tempo tentar vencer alguém que já está vencido.
O nosso problema com os demônios, com os espíritos, já foram resolvidos. Então a gente não precisa mais entrar no lugar e falar, ó, tem uma opressão maligna aqui. E se tiver, deixa para quem é do mundo. Porque a palavra fala. Aqueles que são os filhos da desobediência, o pai deles é o quê? O diabo. É o diabo que é o filho dos desobedientes. Oi? O pai. O pai, o que fala? Você fala o filho. O pai. O pai, tá vendo? Ou seja, o nosso departamento aqui é outro. Nós lemos isso aqui, nós fomos transportados do império das trevas. E nós aparecemos aqui no reino do Filho do amor de Deus. Quem que é? Jesus. Ou seja, nós não estamos mais na condição de escravos do diabo, do pecado ou de qualquer outra coisa. Por quê? Porque nós estamos agora o quê? No reino de Deus. Então, por exemplo, eu colocar, por exemplo, um curso, está frio, né? Não, uma coisa. Mas você está entendendo? Qual que é? Olha só, vamos pensar aqui, gente, faz essa matemática comigo. O que é melhor? Eu colocar um culto de libertação aqui numa quarta-feira, ou eu colocar, por exemplo, um curso de leitura da Bíblia? Para atrair gente tem que ser libertação. Por quê? Porque a gente prefere, olha só, as pessoas elas vão preferir, por exemplo, né? Elas vão preferir que o pastor coloque a mão sobre a cabeça dela e expulse o demônio, do que ela ler a Bíblia e ela falar, eu que tenho que expulsar o demônio de mim, né? Eu não aceito isso do demônio. Ou seja, as pessoas estão tão fugindo das suas responsabilidades que ela prefere que eu jogue um óleo que eu comprei no Mercado Central na cabeça dela e fale, está liberto em nome de Jesus, do que ela mesma falar, uai, isso aqui não é o demônio não, é minha sem vergonha, isso é minha cara. Se o demônio está agindo em alguma coisa aqui, se o demônio está agindo em alguma coisa, ele está trocando as informações. Então é por isso que eu quero falar com você. Se o demônio tem uma ação na igreja, ele não segura a gente pelos braços. Ele deixa o quê? Ele vai jogando as informações erradas na nossa cabeça. Se ele tem alguma ação, é essa. Né? Mas... vai acostumando aí. Tem conferência para Cristo derramar mais conhecimento dele sobre nós. Exatamente. Ou seja, várias coisas. Ou seja, gente, eu sei que é um susto para você, mas aqui, ó, eu tô falando isso de coração. Vocês são aqui minha família, minha igreja, entendeu? Eu preciso que você se liberte disso, porque é isso que o Paulo está falando aqui, ó. Vocês estão livres. Vivam livres. Para dessa tranqueira. Vocês não precisam mais ficar com medo de... achei uma bala aqui. Nossa, a bala pode estar endemoniada. É Cosme e Damião. Cosme e Damião, foi Cosme e Damião, ou seja, está consagrado. Você tá entendendo? Gente, eu estou falando, não, isso não é só uma coisa minha não, é uma coisa nossa. Às vezes a gente fala, não, minha mãe me ensinou isso. Hoje não é só minha mãe não, é todo mundo, é a nossa cultura. Né? Você ganhou uma blusa. Quem te deu essa blusa? Não, uma pessoa lá. Quem compôs essa Não coloca essa blusa não, porque senão você vai começar a ir para pagode também, entrar no vício da cerveja, bebedias. Ah, que isso? Né? Deixa eu contar uma história aqui para vocês aqui, dar um pause aqui, para vocês relaxarem. Uma vez, né, isso eu não sei se é verídico ou não, mas é a história. A mulher estava lá orando. Deus, não é só necessidade, ainda passei aqui em casa, a comida está acabando, a dispensa vazia, faz um milagre, eu estou correndo atrás de emprego, mas não está acontecendo, então Deus, eu confio no seu amor, na sua graça, faz algo pela minha vida aqui, pela vida da minha família. E aí ela orou e tocou a vida dela. Aí tinha uma outra pessoa lá, que era da religião lá, né, da macumba lá e tal, né, das coisas que faz trabalho contra a pessoa. E a pessoa foi lá e combinou com o espírito mal lá, né? Essa pessoa aí, né? Combinou lá com o Exu lá das contas e falou assim, ó, nossa, eu quero destruir a vida da outra pessoa lá, pra ela ficar mais na miséria ainda, não sei o que e tal. Aí o Exu falou, não, então você tem que dar um presente, um cavalo de Troia pra ela, assim, faz uma coisa assim, com uma cara bem bonita, consagra isso a mim, que eu vou destruir a família dela lá e tal, não sei o que. Aí o que a pessoa fez? Ela fez uma cesta básica. Né? Ela fez uma cesta básica da boa mesmo, um negócio assim, e fez aquela coisa toda e consagrou lá o demônio lá do não sei das quantas. Aí no outro dia ela foi lá e colocou lá na porta da mulher, bateu a campainha e saiu fora, porque se a mulher visse que era ela, não ia receber, né? Bateu a campainha e foi embora.
Moral da história. Quando a mulher ela abre a portão da casa, ela vê uma cesta básica, a primeira coisa que ela faz é o quê? Pega a cesta básica, entra e vai agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, porque eu estava pedindo um milagre, o Senhor usou uma pessoa para me abençoar. Fim da história. Fim da história. Gente, não é questão de, demônio, não sei o quê. As coisas, entendeu? Elas não têm esse poder. Entendeu? A gente coloca poder nos objetos, né? Se nós cristãos aqui, que fomos nascendo de nós, a gente colocar poder, o cordão ali, não usa esse cordão não, esse cordão aí é da mitologia grega, significa cavalo andando para trás, a sua vida vai para trás, sabe essas coisas? Essas pedrinhas são consagradas, então pedra vai pesar a sua vida, não é assim que as teorias vão? Gente, para nós cristãos isso não faz sentido, nós somos livres disso, é o que o texto está falando aqui, vocês foram livres dessas coisas. Vocês não precisam mais viver como as pessoas do mundo, as pessoas desse universo, desse século aqui vivem. Quem vive assim é gente que não tem o conhecimento de Deus, conhecimento da verdade. Quem não tem conhecimento da verdade, coloca blusa verde na virada de ano para ganhar mais dinheiro, amarelo é para quê? E verde é o quê? E aí, eu nem sei, tá vendo? Exatamente, né? Você acabou. Você que tem um tempo mais assim de cristão, você já passou a virada de ano com uma blusa preta? Alguém chegou pra você e falou, que isso, cara, blusa preta na virada? Não faz isso não. Isso é morte. Ou seja, essas coisas não fazem mais sentido para nós. Por que não faz mais sentido? Porque nós não estamos presos a essas coisas. O nosso departamento é outro. Cristo fez algo nas regiões celestiais diante de Deus que afetou a nossa vida, a nossa maneira de enxergar o mundo. E é isso que nós estamos falando. A cosmovisão cristã, ela faz você ver todas as outras coisas na perspectiva de Cristo. Então você não precisa mais ficar pulando 7 ondinhas, né? Você não precisa mais, vou entrar com o pé direito. Você não precisa mais ficar preso nesses tipos de misticismo, né? De simpatias. E inclusive simpatia evangélica. Simpatia evangélica. Sabe o que é simpatia evangélica? Traga o copo d'água para ser consagrado. O copo d'água para ser consagrado, a rosa para casa, né? O óleo enterrado no mesmo monte. O óleo enterrado, o lenço, né? O travesseiro, teve um negócio do travesseiro aí também, né? Essa semana eu ouvi na rádio a pedra. A pedra? A pedra que está pesando sua vida, você vai escolher uma pedra, vai colocar o seu nome, você vai levar lá na igreja, porque o peso da sua vida vai estar. Imagina que loucura, velho. Uma pessoa, todo mundo chegando numa pedra, velho. A igreja, construindo um muro. Não, eu te marcar, mas você tocou nesse assunto, eu te marco essa semana sobre as vassouras, aí depois você pode continuar. Mas é isso. Vassoura, você tem que comprar. Olha só, vê se isso não é uma mandinga gospel, uma simpatia. Você vai comprar uma vassoura ungida e vai varrer a sua casa e aí tudo que tá ruim lá vai sair. Gente, tudo ruim é sujeira. É sujeira. Né? Se você é um cristão, a sua casa é do Senhor, você é do Senhor. E outra coisa é não ser sujeira, não entra lá não. Não entra lá não. Quando entra, por exemplo, um mosquito. Hoje lá em casa tinha um marimbondo lá, vai embora meu filho, aqui na sua casa. Né? Mas eu também não fico guerreando, vai bom, essas coisas. Ou seja, ninguém aqui precisa ficar com medo de dormir, porque às vezes tem um demônio tirando o seu sono. Gente, isso parece coisa, eu estou falando dessa brincadeira, mas pessoas são perturbadas por isso. Não, cala a boca. Não falei nada. Mas assim, pessoas são perturbadas. Por quê? Porque elas acham que tudo tem a ver com demônio. Demônio, espíritos maus. Existe um espírito aqui nessa região do desemprego. Existe um espírito aqui da prostituição. Existe um espírito do acidente. Como é que eles falavam? Uma coisa era ceifador. Vocês já ouviram falar nisso? Existe um espírito ceifeiro nessa avenida aqui. Irmão, essas coisas não nos afetam. O que eu quero falar para vocês aqui não é que você também fala,
existe duas loucuras. Um, você viver acreditando que tudo é demônio, e outra que você acreditar que nada é demônio. Ok? O demônio não existe. Não. Uma coisa é você ter a vida equilibrada. Nós cristãos sabemos que os espíritos maus, os demônios, eles não têm poder contra a nossa vida. Ok? Não tem poder contra a sua vida. Quando você vai ler Efésios, a maioria das pessoas aqui faltaram no dia que eu fui pregar sobre Efésios, capítulo 4 ou 5, não sei, que fala sobre 6, né? A armadura de Deus, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os espíritos. A explicação para esse versículo é que a nossa luta é para permanecer. Entendeu? Esses caras, eles não estão nos atacando. A nossa luta contra eles é permanecer, para que a gente não dê para eles o poder que eles não têm, para que a gente não dê as armas que eles não têm contra nós. É por isso que a nossa luta contra os espíritos não é uma luta, eu vou lá e vou guerrear nas regiões celestiais, né? Vou no espírito, não tem a ver com isso. A nossa luta é para permanecer. Permaneça fiel àquilo que Cristo te entregou. Permaneça na verdade, porque o tempo todo a única coisa que eles querem é te tirar da verdade. Porque imagina, olha só, imagina só, se você começa sei lá, você começa a frequentar um lugar que você não frequentava porque você acreditava antigamente que existia ali um tipo de demônio ali que sugava suas forças, e agora você não acredita nisso mais. Agora você acredita que todo lugar é um lugar para que Deus possa ser glorificado. É um lugar onde Deus habita. Porque todas as coisas estão contidas em Deus. E ali é um lugar para manifestação do Senhor. Imagina só se você começa então a frequentar, a lidar com objetos, a lidar com coisas a partir das perspectivas de que Cristo te transformou para que essas coisas não te afetassem mais negativamente. Imagina só. Ou seja, quando eu olho essas coisas, quando eu ligo a televisão, quando eu vejo um folhetinho, eu vejo quanto distante da palavra a gente está. E o quanto a gente precisa voltar, né? Eu estava vendo uma coisa bem interessante, que é aqui na vila a gente sofre esse preconceito. Qual que é o preconceito? Ah, vocês não tem cara de igreja, não tem óleo, né? Não tem a menininha. Aí ela me perguntou assim, ô tia, qual que é a sua igreja de verdade? Eu tenho uma igreja bem culto. Tem público, vai ter, porque a gente tem que fazer, mas não tem óleo, né? Ou seja, essas coisas elas ganharam lugar do que verdadeiramente tinha que ter lugar. E a gente precisa o quê? Combater isso, gente. Combater isso com a verdade. Combater isso com o Evangelho. Nós nascemos de novo. Maldição hereditária. Já vamos falar tudo aqui de uma vez. Maldição hereditária de o meu pai era assassino, agora eu vou ser assassino e meu filho vai ser assassino. Gente, você converteu. Cristo na sua vida quebra todas essas maldições, né? Não vamos colocar isso, mas a Bíblia... Irmão, Cristo é sua libertação, Cristo é sua justificação, Cristo é tudo para nós. Essa carta aqui ela fala sobre Cristo, e Cristo na igreja, Cristo é o cabeça do corpo, é Ele que é o dono, é Ele que coordena, é Ele que cuida, é Cristo que afeta as nossas vidas e não as coisas, e não os espíritos. Isso aí precisa ficar claro para nós. Ou seja, não adianta também a gente começar a cair em outra questão que é o legalismo. O que é o legalismo? Que isso, Lucas? Cabelo grande, cara. Isso não é coisa de crente, não. Né? Já pensou, gente? Não é isso? Não é coisa de homem. É coisa de homem, não é coisa de crente. Você fez a... O que é isso? É a tatuagem? É? O dread de lã aí, ó. Dread de lã. Ou seja, a gente começa a falar... Fez a tatuagem, fez dread, isso é do diabo, isso vai atrair coisa ruim para a sua vida. Gente, esse papo não é mais nosso. Nossa, short curto, tá aparecendo aí, sei lá, tá parecendo jogar futebol sem camisa. Que isso, cara? Você dorme sem camisa, velho, o anjo não te visita se você fizer isso. Entendeu essa história? O anjo não visita, velho, quem dorme sem camisa, né, velho, cara? Então, assim, essas coisas, o legalismo não cabe mais para nós. Julgar as pessoas pela aparência não é coisa de cristão. E não é coisa de cristão você também impor para as pessoas usos e costumes.
Unha vermelha, pombagira. Unha preta, espírito de morte, depressão. Não era isso? Aí, ó, tá vendo? Não faz sentido, a Débora só faz os gestos, né? Ela é cômica, né? Mas essas coisas não cabem mais para nós, né? Brinquedo do seu filho, esse brinquedo aí, porque esse brinquedo, antigamente tinha um que tinha estaca dentro, né? Mas Hello Kitty, né? Aqui vocês lembram? Não, eu não vou, essa aqui eu vou, depois eu compartilho outra vez quando a gente estiver gravando. Mas marcas, você lembra marca de roupa? Não, essa marca aqui é subliminar, cara. Coca-Cola, né? A Carlinha já viu fazendo isso. Você quer escandalizar, você chegar só, me dá um alô diabo aí. Você virava, né, o rótulo. Aí alô. Gente, essas coisas não fazem sentido para nós. Entendeu? Pelo contrário, quando chega uma Coca-Cola para nós, o que a gente faz? A gente glorifica a Deus. Mas glória a Deus, Senhor, porque o Senhor inventou uma coisa boa. Faz mal. Assim como tudo. É assim como tudo nessa vida faz mal. Mas os excessos. Ou seja, a gente pode tratar as coisas como coisas. O dinheiro. O dinheiro é maligno, carreira. Gente, a gente pode simplesmente tratar as coisas como coisas. A vida do cristão parece uma coisa óbvia, mas é uma vida leve. Imagina você acordar pela manhã e saber que nenhuma força do mal tem poder contra a sua vida. Mas Cristo tem derramado do seu amor, da sua graça, do seu Espírito sobre a sua vida, para que você pudesse ser então um cristão, glorificar o nome dele, crescer nele. Imagina só, você saber, por exemplo, que você vai passar na prova, não porque você teve que lutar contra demônios e os demônios estão impedindo que você passasse na prova, mas porque Cristo te deu capacitação para você estudar. E você pode chegar então em paz, sabendo que fora você mesmo não existe nenhum obstáculo. Mas aí, tocando nesse assunto, a gente pode pensar em uma coisa aqui que é bem real. Se a gente não colocar a culpa no diabo, então quem que vai ser o culpado? Nós mesmos. É mais difícil assumir as responsabilidades, né, do que batalhar. É mais fácil batalhar, né? Porque você vai lá, batalha, espada de fogo, arma de fogo, tiro de fogo, tudo de fogo, do que você falar, cara, eu preciso mudar, eu preciso vencer esse pecado da minha vida, eu preciso me dedicar, eu preciso ser o melhor filho, eu preciso ser o melhor amigo, eu preciso pedir perdão mesmo, né, o diabo, né? Eu preciso amar mais. É mais difícil você assumir a responsabilidade de que o problema sou eu. Mas se você deixar essas falsas doutrinas entrar junto com o Evangelho, você sempre vai acreditar que o problema está lá e não cá. E aí eu tenho uma má notícia para você que faz parte da boa notícia. O problema está em você. O problema está em você. Deixa Cristo te curar. Você morreu com Ele, então mata tudo aquilo que é do velho homem. Mata tudo aquilo que é da natureza humana, que é da maneira antiga de pensar, que é da maneira do mundo de pensar. Mata isso, cara. Não matando, crucifique Ele lá. E viva a nova vida de Cristo. Essa carta que nós estamos lendo, apontando totalmente para a centralidade de Cristo, para a obra de redentora dele. Olhando para Cristo, nós vamos percebendo, como diz os Arrais naquela linda música, que olhando para Ele nós vamos percebendo quem nós devemos ser. Quem nós devemos ser. Quando eu olho para Ele, eu vou, é assim que é, então. E aí a gente começa então a querer ser como Ele é. Nós olhamos para Cristo. Então tire os olhos dessas outras coisas. Tire os olhos de demônio. Se você ficar com os olhos de demônio, você vai ficar igual um demônio. Você vai ficar a imagem daquilo que você tanto fixa o seu olhar, o seu coração. Se você fica assim, se você é um legalista, não pode fazer isso, não pode usar isso, não pode usar, tem que vir na igreja, tem que usar salto, a sua saia está não sei o que, o seu short não pode usar boné. Se você fica assim nessas coisas, você vai ser esse tipo de pessoa e nunca você vai ser gente de verdade. Nunca a gente vai poder se relacionar.
Nunca a gente vai descobrir quem você é, porque você sempre vai estar o quê? Vestido com uma capa, vestido com uma identidade que não é sua. Enquanto a gente ficar fazendo perguntas, né? O vinho de Jesus na ceia era vinho ou era suco de uva? Quando a gente ficar fazendo essas perguntas, era vinho sem álcool? Aí quando a gente continuar preso nisso aí no legalismo, aí a gente nunca descobre, a gente nunca vai se relacionar com as coisas. Entendeu? A gente nunca vai descobrir. Ou seja, a gente precisa sair desse estereótipo das coisas, do fixo aqui. Por quê? Porque aqui no versículo aqui, ó, vamos ler lá, 2:23. De fato, estas regras, Colossenses 2:23, de fato, essas regras parecem ser sábias ao exigir a adoração forçada dos anjos e a falsa humildade, um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Ou seja, essa maneira de ficar tratando as coisas no legalismo, de fazer misticismo, mandinga gospel, isso não resolve o que é um problema que é por dentro que se trata. Entendeu? Vestir pano de saco não vai fazer você amar mais uma outra pessoa. O que vai fazer você amar uma outra pessoa é você olhar para a cruz e se apropriar daquilo que Cristo fez por você, através da palavra, da oração e de uma vida reta diante da palavra. Isso sim vai fazer. Não é se vestir de pano de saco, é se vestir de Cristo. Não é andar descalços. Né? A gente fala assim, vamos andar descalço, que descalço é um sinal de humildade. Moisés fez isso, né? Quando ele estava diante da sarça ardente, ele tirou as sandálias, porque o lugar era santo. Não tem a ver com o chinelo, tem a ver com o coração. Tira a capa, tira aquilo que protege quem você é. Quando você estiver diante de Deus, e é todo o tempo, é 24 horas, tire as capas, aquilo que protege os seus pés, seja afetado pela santidade de Deus. A gente não entende isso, a gente quer andar descalço. A gente fala assim, não, vou me cobrir com cinza, vou derramar o óleo. Não é derramar o óleo que vai fazer você ser uma pessoa mais ungida. É entender que o ungido de Deus habita dentro de você. Quando você descobre que o ungido de Deus habita dentro de você, aí você vai entender que Ele é ungido e eu estou nele, ou seja, estou ungido pelo ungido. O ungido se derramou sobre mim, e eu também estou ungido. Né? Duas palavras que não combinam é ungido com óleo. Né? Porque ungido já é ungido com óleo. Né? Não faz sentido ungido. Quando você vai ungir lá a salada lá, você está ungindo com o quê? Ungido com óleo não combina na mesma frase, ele não faz sentido. Mas enfim, vamos lá, ó. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com eles e tomarão parte na sua glória. Ou seja, está falando de uma esperança escatológica. Você lembra que eu tinha falado no primeiro capítulo que nós somos sim guiados por uma esperança escatológica. A fé cristã, ela é escatológica. Nós vivemos na esperança de que um dia o nosso mestre, o nosso rei rasgará os céus. E aí ele vai consumar aquilo que ele já começou aonde? Na cruz. Mas enquanto isso não acontece, a gente vive aqui. Porque olha só, quando ele rasgar os céus e se revelar, aí nós também seremos revelados. Mas por enquanto, a vida de Deus em você é só uma pessoa comum. Quando coloca aqui, ó, 3 cristãos, 10 pessoas que não foram salvas ainda, coloca todo mundo, tira uma foto, qual é a diferença que existe? Nenhum, todo mundo é gente. Por quê? Porque o que Deus fez em você está dentro. Está dentro de você. Um dia isso vai aparecer. As pessoas vão saber, olha, vão conseguir ver. Mas por enquanto, o que está dentro de você não dá para ver com os olhos. Mas aqui fala uma outra coisa também, que é o seguinte. Ponham os seus olhos, fixem o olhar de vocês, a esperança de você, o coração de vocês, nas coisas do céu, em Cristo à destra do Pai.
Quanto mais vocês perceberem a beleza de Cristo à destra do Pai, mais vocês vão sendo transformados. E aí vocês vão conseguir combater isso aqui que está no versículo anterior, que é o quê? Matar suas paixões da carne, matar o velho homem. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos vestimos dele, mais nós somos transformados segundo a sua imagem, mais nós nos tornamos parecidos com ele. Então não é através de outros métodos, é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Não é através de outros caminhos que você é transformado segundo a imagem de Deus, segundo a imagem de Jesus. É se achegando perto dele. Então que as nossas conferências, os nossos congressos, os nossos cultos de libertação sejam todos apontados para ele. As nossas campanhas, 7 ou 13 ou 21, eu não sei como é que é o negócio, né? Mas 21 quarta-feira de conhecendo mais Jesus através das Escrituras. Imagina só? Imagina só? Vou fazer um jejum aqui, ó. 7 dias de jejum, filho. Vou acordar, vou ler a Bíblia aqui, filho. 7 dias lendo a Bíblia direto, sem parar aqui, filho. Ah, que isso, a gente muda o mundo. Por quê? Porque toda vez que a gente se expõe a quem Cristo é, nós somos transformados. Nós somos transformados. Então, se existe alguma falha, alguma deficiência na nossa vida, alguma dificuldade, que a gente olhe para Cristo. E as outras coisas, meu irmão, converta, abandone isso. Né? Eu gosto muito dos irmãos de Bereia, que ao escutarem a palavra, não sei se é eles aqui agora ou certo, mas se eu não me engano era eles mesmo. Ao ouvir Paulo pregando e os apóstolos, e eu não sei quem mais estava com ele lá, eles escutaram a pregação do Evangelho, eles juntaram os seus livros de bruxaria, me lembrei, de bruxaria, de feitiço e das coisas místicas, e falavam, vamos jogar essa porcaria fora então, isso não tem nenhuma utilidade para nós. Isso não tem nenhuma utilidade para nós. E aí eu quero te incentivar a fazer a mesma coisa. Pega seu CD lá de música gospel que não centraliza Cristo, taca fogo naquele trem. Faz mais mal do que você escutar, por exemplo, a música do Rapa que a gente escutou ontem no sarau. Né? Isso é um desafio para a modernidade, né? Pega lá os seus livros lá, né, dos caras que tiveram as revelações, que foram no inferno, que foram no céu e que falam heresia, pega tudo e joga fora. Eu tenho uns lá em casa ainda, viu, gente? Tava com dó de jogar eles fora, porque eles foram caros. E eu tava tentando tretar eles, né? Falar assim, ó, já tá perdido mesmo, então eu vou jogar isso pra alguém que já vai comprar, mas não, vou jogar. Eu peguei um tanto, joguei fora, falei, ainda tinha uns 4 lá que eu falei, não, pra você entender, eu tenho tanta vergonha desses livros que estão virados o título para trás, né? Tava usando eles de enfeite, é por isso que eu joguei eles fora. Mas assim, vamos tirar essas tranqueiras tudo da nossa vida. Tudo que nos leva ao engano, tudo que nos leva à falsa doutrina de Cristo, joga esses trem fora, gente. Joga essas coisas fora. Joga as palavras que as pessoas derramaram sobre a sua vida toda. Você não pode fazer isso, senão o diabo vai entrar na sua vida. Você não pode fazer isso, senão você vai ter um casamento amaldiçoado. Você não pode fazer isso, você nunca vai entrar na faculdade. Joga essas coisas tudo fora, porque se isso não tem a ver com o Evangelho, você joga fora. E a gente foca em quem? Cristo. O que Cristo diz a seu respeito, o que Cristo diz a respeito da sua identidade, o que Cristo diz como que é. Essas coisas a gente pega, e o resto a gente joga fora. Deu para entender isso aqui, gente? Eu sei que são várias coisas e a gente poderia ter falado de outros fatores, além da vassoura, da rosa, né, que fazem coisas assim místicas. Essas coisas elas não têm poder sobre nossas vidas e a gente não deve usar elas como, isso aqui tem algum poder. Eu ungir a sua cabeça, um óleo aqui vai fazer você ser mais estudante ou mais trabalhador. Não, isso aí não tem nada a ver. O que tem a ver aqui, cara, é se você olhar para Cristo, Cristo vai mostrar quem você deve ser. E aí você vai se arrepender dos seus pecados, e aí você vai ter uma nova vida, e essa nova vida vai refletir a glória de Deus, vai refletir quem Cristo é. Eu estou muito alegre de poder fazer parte de um grupo de pessoas, de uma igreja, que estão buscando essa identidade em Cristo, que estão ao longo do caminho. Pensa bem, há 2 anos atrás, um tanto de coisas que a gente cria e hoje a gente já deixou tudo de lado.
Eu estava conversando isso com a Carlinha hoje, eu falo assim, eu desconfio de toda teoria de psicologia, de filosofia, de teologia pós-moderna. Porque é tentando reinventar uma coisa que não tem fundamento. Então que a gente comece a olhar para a palavra, para os fundamentos sólidos. Vamos voltar para as escrituras, vamos voltar para a gente que falou coisa séria. Vamos tirar, gente, não deixa ninguém te enganar. Gente que falou, Deus me revelou, vai ser assim daqui para frente. Dá uma banda nesse cara, só. Verbalmente, tá bom? Faz isso. Rejeita isso. Rejeita heresia, rejeita falso profeta. Não deixa esses caras roubar o título que é nosso de evangélico. Porque ser evangélico no Brasil não é ideia, ser evangélico, né? Fica brincando, né? Porque ser evangélico no Brasil é uma vergonha, não passa seriedade. Mas a gente pode resgatar isso. Quando as pessoas olharem para nós, elas vão e falar assim, ele é evangélico, ela é evangélica, é uma pessoa séria, pode confiar. É uma pessoa que sabe apreciar boa música, boa arte, boa comida. É uma pessoa que a casa, pode chegar que a casa está aberta, tem bom relacionamento. Isso eu sonho com isso, gente. Eu sonho com isso. Que a gente já não ficar assim, nossa, estou com medo de fazer isso aqui, alguém ficar escandalizado. Na minha casa mesmo, eu sou comprometido. Se entrar na minha casa, você não pode ficar escandalizado, dependendo das coisas que você vê lá. Eu falei, eu não vou trazer gente que vai ficar escandalizado, eu quero conviver com gente madura. Quero conviver, não é possível, cristão não pode ser bitolado, gente, esses pessoal retardado, que não pode... Nossa, é do mundo lá, a casa de fulano de tal é casa de espírita. Não posso entrar lá, sei, não aguento mais isso. Ou seja, eu não estou disposto mais a isso. Crente que vai falar assim, não fala isso não, que tem maldição nisso aí que você fala. Eu não suporto mais isso. Eu quero viver uma fé que me deixa livre para viver a fé em Cristo. Onde Cristo é tudo para mim. É Cristo que me afeta e não as coisas. Amém? Não seja uma pessoa religiosa. Pode falar? Os livros queimados foram em Éfeso, tá? Foram em Éfeso? E o total deles foi 50 mil moedas de prata. Então tá Você bom. não tem dó de queimar. Então tá aí, gente. Muito tempo que eu não leio essa passagem. Um dia de trabalho. 50 mil moedas de prata? Imagina só. É um dia de trabalho, cada moeda. Então, 50 mil dias de trabalho. Ei, trem doido, hein? Mas faça isso. Não fique apegado a essas coisas. Muito do nosso pensamento errado, agora aqui é um conselho mesmo pastoral para nós aqui, ó. Muito do nosso pensamento e prática errada vem de livros. Livros mesmo. Livros que surgiram depois dos anos 70, 80 e 90. Não estou falando que todos são ruins. Beleza? Não estou falando que todo autor escreveu porcaria. Mas a maioria de que estão nas igrejas, principalmente as novas igrejas evangélicas, são livros de porcaria. Que levam a doutrina do engano, ao erro. Então a gente tem que ficar esperto com quem a gente está lendo, quem a gente está escutando. Música gospel que não exalta Cristo e que não mostra a nossa realidade, mas fica falando coisas que não fazem sentido, isso aí a gente não deve consumir. A gente não deve nem pegar. Pode falar. Eu gosto muito da definição do Anderson sobre tradição e tradicionalismo. Ele fala que tradição é uma coisa boa e a gente deve buscar conhecer, mas não deve ser tradicionalista, tentar viver na tradição. Tipo, viver como os tradicionais viveram, né? Pensando na questão de hoje, você acaba de falar sobre livros, né? Buscar conhecer a tradição da nossa fé, né? Buscar saber de onde a gente veio, para a gente não crer em coisa que não existe, coisa que não faz sentido, né? Mas não sendo tradicional, igual a gente não Exatamente. Exatamente. Isso aí é uma coisa. Ou seja, vamos observar quem está falando pra gente o que a gente deve fazer. Hoje em dia é muito comum você abrir um Instagram e ter tipo assim, pessoas, né, movimentos de avivamento, de evangelismo, movimentos de missão, igrejas emergentes como a nossa né, e ter tudo uma cara boa. É o que ele está falando aqui. Tudo isso parece ser muito bom, mas causa mais estrago do que faz bem. Então, o conselho que eu daria para alguém, por exemplo, que tivesse com intenção de vir para a missão, olha bem, vai no culto, vê se eles estão pregando a palavra, vê como que eles vivem, se eles vivem o evangelho mesmo, e aí se você vê que é crente mesmo, vai.
Por isso que eu também não condeno ninguém que vem assim de primeira e assusta, porque realmente não tem uma cara muito bacana, né? Dessa coisa de hoje em dia, mas tem cara de uma igreja dessas de favela mesmo, né? Mas observe, por quê? Porque esse é o conselho que eu daria para um amigo meu. Você quer consumir o livro? Você quer consumir a música? Observa bem quem é a pessoa, o que ela está falando, se pega todo o contexto, não deixa qualquer um dizer, né, como você deve viver, não. Porque no meio dessa bagunça toda que a gente tem muita gente que está com o coração achando que está fazendo a coisa certa, mas está no engano. Ou seja, não justifica. Não justifica a gente estar bem intencionado, a gente tem que fazer a coisa certa. Né? A gente não pode aceitar, coitada da pessoa, a pessoa estava querendo fazer uma coisa boa. Gente, não tem essa não. Beleza? Está tentando fazer a coisa boa, então você chega para a pessoa, você está fazendo a coisa errada, você quer fazer a coisa boa, faz do jeito certo. Vai para a palavra. Então a gente precisa tomar essas posturas. Beleza? Consuma, leia, faça isso na perspectiva de, cara, eu quero viver o que é certo, eu quero viver a sã doutrina. Amém? Tudo isso olhando para Cristo, focando o quê? Naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez. Ele se assentou à destra.